Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, sábado dia 13 de abril e tá entrando no ar mais um boletim para aquecer aí a estreia do Vasco no Brasileirão da Série A que acontece amanhã às 16 horas em São Januário, diante do Grêmio. E aqui você não vai perder nenhum detalhe desse duelo que promete demais. De um lado, uma equipe que tenta se reerguer após decepcionar o seu torcedor no Campeonato Carioca, e do outro lado o atual campeão gaúcho, mas que dá mostras de um certo desgaste após a sequência de jogos, que também quer voltar a vencer. Então vamos que vamos, porque o vídeo de hoje está bem informativo, hein? Vou te contar detalhes do último dia de preparação do Vasco, vou chamar aqui um colega de Porto Alegre para trazer as notícias do time do Renato Gaúcho e no final vou trazer o depoimento de um cara bem experiente em competições dessa envergadura, que vai falar como vê esse Vasco atual para essa disputa do Brasileirão. O ex-atacante Edmilson tem grande identificação com a Cruz de Malta. Portanto, fique ligadinho até o final, vem comigo nessa. Mas antes, olha, larga o dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo e me ajude aí a aumentar o número de inscritos. Bom, depois de um mês sem jogar e vindo de uma desclassificação para o Nova Iguaçu, no Carioca, Vasco finalmente vai dar o ar das graças para sua torcida. Faz sua estreia no Brasileirão neste domingo com a sua casa lotada diante do Grêmio. Boa chance para os comandados do Ramon Dias mostrarem aí que podem ir mais longe nessa competição, apesar das lacunas consideráveis da equipe. Ramon fez o que pôde nesse período, não recebeu reforços e vai se virar com o que tem em mãos. Para isso, foi obrigado a mudar os seus pensamentos, criar novas ideias e extrair a potencialidade do seu atual plantel. Ramon chega para essa estreia ainda sendo a esperança dos torcedores para que monte aí um time capaz de sonhar com algo mais ou pelo menos não correr riscos, como aconteceu no ano passado. É notório que a atual equipe está mais fragilizada. Também perdeu de uma tacada só Paulinho, Jair e Payet, que vinha sendo aí um grande diferencial da equipe. Por isso, Ramon Dias precisou rever os seus conceitos, pretende colocar em campo mais uma vez uma equipe diferente, porém determinada, como ele gosta de frisar. Todos os setores ele foi obrigado a mexer. E precisando de uma resposta imediata para o trabalho avançar, ao que parece o Ramon Dias vem com surpresas nessa estreia diante do Grêmio. Durante toda a semana, nos últimos jogos treinos, o treinador trabalhou com uma formação e escolheu a dedo algumas opções. Casos, por exemplo, do zagueiro João Victor, que foi deslocado para a ala direita. Faria também uma trinca de zagueiros lá atrás. Do Zé Gabriel, que seria o homem ali de proteção da zaga, né? O Adson, que seria o escolhido para intercalar com o Galdames a função do Payet. E o Cleiton, que funcionou bem, atuando com o Verratti no comando do ataque. Porém, meus amigos, o Ramon fez novas experiências no último treino de hoje no CT Moacir Barbosa. E de acordo com informações dos colegas que cobrem o Vasco pelo Globoesporte.com, o Ramon retornou o esquema com 2 zagueiros e resolveu sacar de uma vez só o zagueiro João Victor, o volante Zé Gabriel, o meia Adson e o atacante Cleiton. Retornou com Paulo Henrique na lateral, optou pelo Matheus Carvalho na volância e sacou o Adson e o Cleiton, colocando o Poçante David e o Rossi respectivamente. Olha, surpreendente, principalmente por conta do Rossi, que já era considerado aí uma carta fora do baralho por estar em negociação com outros clubes. Não se sabe se as mudanças foram feitas para iniciarem a partida ou serem introduzidas no decorrer do jogo, até porque o Ramon gosta de treinar várias formações. Fato é que, mais uma vez, o Ramon surpreende na escalação. Eu vou colocar um provável Vasco que se desenha, mas sempre botando de lado essas opções que ele treinou, porque o Ramon a gente pode esperar tudo. Então, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique ou João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton, Matheus Carvalho, ou Zé Gabriel, Esforça, Galdames, Rossi, ou Cleiton, Verratti e David, ou Adson. Eu acho que o Ramon, por conta das carências do elenco, ele vem buscando preencher essas lacunas através desses testes. Como eu já falei,
ele sabe da potencialidade dos seus jogadores e vai se virando com o que tem em mãos, até chegarem às tais peças solicitadas. Uma, inclusive, já está a caminho, notícia de hoje, que é o Hugo Moura, né? Ele vai ser oficializado aí nos próximos dias e, com certeza, aí é o volante pedido aí pelo Ramon após ali a negociação com o Marlon Freitas não dar certo. Mas, em relação ao jogo, essa é a minha percepção. E eu gostaria de saber o seguinte, como vocês estão vendo essas experiências do Ramon e esse provável time. Qual dessas formações aí mais você achou interessante? Então, ó, comente aí embaixo e participe. Bom, agora a gente vai saber do Grêmio, nosso adversário do domingo. Por lá o Renato já reclamou bastante do desgaste físico dos seus jogadores. Poupou alguns atletas no último jogo da Libertadores e, ao que parece, eles vêm para essa partida em São Januário. Mas quem vai falar do Grêmio é o repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Caliel, manda ver aí, meu amigo. Fala, meu amigo Marcos. O Grêmio chega para este confronto do próximo domingo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, tentando reverter o atual cenário, porque na última terça-feira o tricolor foi derrotado pelo Huachipato dentro dos seus domínios pela Libertadores da América. 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas e uma situação que já se coloca como muito difícil para conseguir a classificação às oitavas da Libertadores da América. Então, nos dias que sucederam a derrota para o Huachipato, o Grêmio tentou internamente se remobilizar e já virar a página para focar na estreia do Campeonato Brasileiro, que não é a prioridade do clube dentro da temporada, mas é muito importante para já começar a competição com o pé direito. Bom, para a partida, o técnico Renato Portaluppi já começou a encaminhar o time. Já há definição na lateral esquerda que o Cuiabano vai ser titular. O Mike, que vinha atuando na equipe nas últimas partidas, teve uma lesão de grau 2 confirmada, então ele é ausência, e o Renato definiu que o Cuiabano será o titular. Na zaga, Walter Kahneman também é outro reforço que a comissão técnica tem, ele que foi preservado por desgaste físico diante do Huachipato, mas retorna naturalmente à equipe. O Pedro Jeromel é a grande dúvida do Grêmio, porque ele não tem presença confirmada. O Jeromel ele vem tendo um desgaste, inclusive atuou na final do Campeonato Gaúcho, mesmo não estando na plenitude física. O Renato bancou a titularidade do Jeromel, mas ele é dúvida para o duelo contra o Vasco. Caso ele não apresente condições físicas para atuar, o Rodrigo Eli segue na equipe. No gol, o Marquezin deve ganhar uma sequência também, assim como ocorreu contra o Huachipato. No sistema ofensivo, Gustavo Nunes e Christian Pavon retornam à equipe. Uma provável escalação tem Marquezin, João Pedro, Jeromel ou Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano, Vijaçante, PP, Cristaldo, Gustavo Nunes pela esquerda, Christian Pavon pela direita e Diego Costa no comando de ataque. 1.200 ingressos foram disponibilizados à torcida do Grêmio, mas ainda não foram todos vendidos, né? Mas mesmo assim a torcida promete se fazer presente para apoiar o Grêmio, o tricolor que tenta já iniciar a caminhada buscando o tricampeonato brasileiro com vitória diante do Vasco da Gama. Valeu, Caliel! Bom, para encerrar, meus amigos, vamos agora destacar as perspectivas do Vasco nesse Brasileirão. Eu já tinha feito uma live no canal na quinta-feira falando sobre esse tema, dando a minha opinião diante de um elenco cheio de lacunas e carências. E agora chegou a hora da gente ouvir quem esteve ali nas 4 linhas, quem já conviveu com grandes elencos e elencos medianos. Meu convidado é o ex-atacante Edmilson, que a torcida do Vasco apelidou de Edmito. Edmilson nunca escondeu seu carinho pelo Vasco. É vascaíno, sim, já foi artilheiro pelo clube e já experimentou também os 2 lados da moeda. Hoje, aos 41 anos, segue acompanhando o Vasco, lá da Bahia, sua terra natal, e dá o seu veredito sobre o que esperar desse time atual para o Brasileirão que se inicia nesse domingo. O jogador foi muito sincero e, na sua visão, o Vasco vai precisar melhorar muito e contratar se quiser fazer diferente esse ano. Então, ouça aí. Então, irmão, amanhã começa o Brasileiro, né? E o Vasco, infelizmente, entra mais um ano com essa dificuldade de brigar na parte de baixo da tabela, do meio para baixo, né?
Tem que melhorar muita coisa, tem que contratar. Não pode um time como o Vasco, gigante, depender de um jogador, né? Que é o Payet. Quando ele jogar bem, o time vai bem. Como ele tá mais ou menos, o time não vai tão bem. E os gols do Veguete também, né? Acho que a equipe no início do ano mostrou muito bom futebol, mostrou que poderia chegar longe, né? E depois, infelizmente, deu uma caída, né? Nas apresentações, nos jogos. Mas esse ano é mais um ano, cara. Infelizmente, sendo sincero, tem que contratar uns 3, 4 caras ali para chegar e jogar, para ajudar o elenco, porque o time é bom, mas tem que se fortalecer mais ainda. A torcida gigante, né? Torcida enorme, torcida que empurra São Januário, e tem que fazer São Januário como um caldeirão mesmo, né? Infelizmente, os jogos São Januário às vezes vai contra o Vasco, pelo fato de até o ano passado não jogar bem, perder vários jogos dentro de casa, um campo que traz e tem que trazer muita alegria para nós, que são as vitórias, né? Então o Vasco tem que procurar ganhar jogos dentro de casa, voltar a ser forte dentro de casa e fora de casa ganhar os pontos necessários, né? Eu acredito sim que eles não vão brigar para cair, mas eu acho que vai, se não melhorar, se não contratar mesmo com esse time aí, eu acho que vai ser do nono até o 13º. Acho que não vai mais disso. Não desfazendo do time, né? Que o time tem jogadores bons, jogadores fortes. Só que tem que contratar e não pode depender de um jogador só como um país, né? Então, assim, contratando os 3, 4 jogadores ali, chegando para incorporar e chegando para jogar, o time tem tudo para se contratar 4 jogadores certos ali, de brigar na parte de cima da tabela. Mas com esse time aí, se não melhorar, porque às vezes vai melhorar jogando, se não melhorar jogando, infelizmente vai brigar na parte de baixo. Mas se não contratar 3, 4 jogadores e manter esse elenco aí, eles vão ter que melhorar bem o desempenho dentro de campo, né? E acredito que esse tempo aí sem jogar, que ajude bastante. É isso aí. É preciso contratar, abrir o bolso e reforçar a altura, né? Porque senão vamos passar sufoco mais uma vez. Independente do resultado de amanhã, meus amigos, pode até vencer bem o Grêmio, mas realmente o Vasco vai precisar aí de umas 4 peças que possam dar mais segurança a esse elenco aí nessa disputa. Bom, galera, tô finalizando mais esse boletim, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai esperar esse jogão de amanhã. E amanhã eu vou estar de volta aqui para analisar esse duelo. Então, fiquem com Deus. Até lá!